Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje nós vamos tratar a respeito do concurso do TRF2, do TRF da segunda região, mais especificamente para o cargo de analista administrativo. E nessa aula eu vou discutir com vocês algumas estratégias, algumas dicas de como você pode conseguir uma boa nota, como você pontuar alto na prova discursiva, que é uma das etapas desse concurso do TRF2, e também nós vamos fazer a correção aqui da última questão discursiva resolvida. Então a gente vai trabalhar cada um dos parágrafos para vocês conseguirem compreender como responder aquele tema que foi cobrado, compreender a estrutura dessa discursiva. Vou colocar, já estamos aqui só com o slide na tela, e aí a gente vai iniciar a nossa aula falando a respeito de algumas dicas rápidas para vocês conseguirem gabaritar, então, essa discursiva. E por que eu coloquei discursiva argumentativa aqui? Porque nesse último concurso, a discursiva cobrada foi do tipo argumentativa. Vocês vão conseguir compreender melhor um pouco essa parte, né? Mais à frente um pouquinho, quando a gente trouxer essa última discursiva do concurso do TRF2. Bom, mas assim, primeira dica, é uma dica que eu sempre dou aqui em todas as aulas, com relação à objetividade, para que você concentre-se em responder aqueles pontos que foram solicitados. Normalmente na discursiva argumentativa não vem assim, mas em alguns casos aparece lá uma série de tópicos, né, os tópicos frasais, a letra A, a letra B e a letra C, elencando aquilo que você vai ter que discorrer na sua discursiva. Então, você deve se ater a tratar a respeito desses tópicos. Mas vamos imaginar o cenário que é justamente o cenário da nossa discursiva que vamos resolver hoje, em que não vem esses tópicos elencados, né, a letra A, a letra B, a letra C, com os aspectos para você discorrer. Você vai selecionar, você que vai fazer essa seleção de quais são os aspectos que você irá tratar, e aí você precisa ter muito cuidado, muita objetividade para que você faça uma boa escolha. Muitas vezes o que é que acontece, né? A gente é surpreendido na prova discursiva com algum tema que nós não estamos preparados. E às vezes existe uma outra série de temas que a gente trabalhou um monte, fez várias discursivas em casa e chega na hora da prova, poxa, aquele tema não foi cobrado. Mas tem um outro que eu sou muito boa, então acho que eu vou explorar esse outro. Não façam isso, tá? Não escolham um tema completamente diferente para mostrar que você tem domínio nesse outro tema, sendo que um assunto é um assunto diferente daquele que foi solicitado pelo examinador, porque isso pode te causar uma fuga ao tema e levar uma nota 0. Então, como eu sempre digo aqui, mais uma vez em todas as aulas, objetividade. Objetividade na forma como você vai expor os seus argumentos, objetividade na escolha dos aspectos que você vai discorrer ao longo da sua discursiva. Segunda dica, redigir a sua resposta seguindo a norma culta. Aqui, gente, muito cuidado com as nossas gírias, né? Quando a gente tá aqui conversando de forma impessoal, beleza. Na prova discursiva, de forma nenhuma. Então, gírias, regionalismos, os erros gramaticais. Eu sei que ninguém comete erros gramaticais porque quer, né? Às vezes, naquela pressa, naquela euforia de terminar a prova, a gente acaba deixando passar batido alguns detalhes. Então, eu também falo isso aqui em todos os vídeos. Antes de você passar limpo, né? Antes de você passar para sua folha de resposta definitiva, dá uma lida com calma, faz uma respiração, observa direitinho as suas vírgulas, a acentuação, a concordância do seu texto, porque caso você não faça essa revisão antes de você passar limpo a sua discursiva, você pode perder pontos muito valiosos na sua nota. Terceira dica, realizar uma boa estruturação do texto. O que é que eu tô querendo dizer aqui? Aqui eu tô falando sobre a divisão dos seus parágrafos, então planejar muito bem como você vai dividir esses parágrafos. E dentro do mesmo parágrafo, você pode dividir ele em 3 partes. Essas 3 partes, eu vou trazer mais à frente uma explicação mais detalhada para vocês conseguirem compreender melhor como é que fica essa estruturação. Vou até mostrar aqui, ó, mais pra frente a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Já tô dando spoiler, né? Mas a gente vai, essa parte da estruturação eu vou explicar melhor mais à frente. Bom, e aí voltando aqui para as nossas dicas, planejar os parágrafos de desenvolvimento em 3 partes, que vai ter a apresentação do aspecto, o argumento técnico que você vai trazer e o fechamento. Como eu disse, mais na frente eu explico essa parte melhor. Próxima dica, não fuja do tema e dos aspectos solicitados, foi aquilo que eu comentei lá no início com vocês, com relação também à objetividade. Então, na hora que você pega uma discursiva argumentativa que tem um tema central,
semestral e você escolher aqueles aspectos que você selecionou para discorrer ao longo do seu desenvolvimento, foque neles, tá? E faça uma seleção muito boa daqueles argumentos que você vai utilizar, para você não estar fugindo e querendo explorar outros pontos para mostrar que você é muito bom, que você sabe discorrer sobre temas diversos daquele que foi solicitado. Mais uma dica, aplicar os elementos de ligação. Quando eu falo aqui em aplicar os elementos de ligação, eu tô querendo dizer os articuladores do discurso, os pronomes relativos, os pronomes demonstrativos, para que você consiga uma boa pontuação, tanto na coesão como na coerência do seu texto. É mostrar esse encadeamento, esse sequenciamento de ideias. Penúltima dica, respeitar a estrutura do texto, as margens. Então aqui procure fazer a divisão silábica da forma correta, que nós chamamos de translineação, né? Então muito cuidado no respeito às margens do seu texto, elas estão ali para que elas sejam respeitadas, para que esteticamente também ele esteja bem feito e bem organizado. E a última dica, mas não menos importante, é para que vocês baixem o nosso e-book. Esse e-book ele é um e-book gratuito, o link dele tá aqui na descrição desse vídeo e ele é um e-book direcionado justamente para a discursiva do TRF2. Seguindo mais em frente um pouquinho, a gente vai falar agora mais alguns detalhes que eu tenho certeza que vocês já estão por dentro, mas não custa aqui reforçar a respeito da prova do TRF2. O que é que nós temos, né? Nós temos a formação de um cadastro de reserva e um salário, uma remuneração de aproximadamente, aqui eu tô falando especificamente para os analistas, tá? De aproximadamente 14 mil. E em 2025, então no ano que vem, esse valor já vai ultrapassar os 14 mil. É uma remuneração muito boa mesmo. Acho que transforma a vida da pessoa. Quando você passa no curso público, eu costumo dizer isso, é transformador, sabe? É muito gratificante. E aí, né, talvez essa formação do cadastro de reserva, quando você lê o edital, acaba desmotivando algumas pessoas. Mas aí eu vim aqui para dar essa boa notícia para que vocês não desanimem. No último concurso do TRF2, nós tivemos poucas vagas e o tribunal, ele nomeou mais de 50 candidatos só para esse cargo de analista administrativo. Então, assim, apesar de colocar formação de cadastro de reserva, quem estuda para o judiciário sabe que as nomeações, elas são realmente muito boas, elas acontecem ao longo dos anos. Então, isso daqui não pode servir como um desestímulo, digamos assim, para vocês. Falando agora um pouquinho das etapas do concurso, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter, deixa eu colocar agora só o slide para ficar melhor a leitura para vocês também. Então, nós vamos ter uma prova objetiva com, no mínimo, com 80 pontos e no mínimo 10 pontos que vocês devem fazer nos conhecimentos gerais e no mínimo vocês têm que fazer 30 pontos nos conhecimentos específicos. Quando eu falo mínimo aqui, é óbvio que eu espero que vocês tirem muito mais do que o mínimo para conseguir garantir uma vaga no futuro nesse TRF2, tá? Mas aqui eu tô trazendo informações do edital. E na prova discursiva? A prova discursiva, ela vai ter no máximo 20 pontos e vocês têm que alcançar no mínimo 12, mas eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse vídeo vai garantir os 20 pontos. Falando um pouquinho melhor a respeito da importância da prova discursiva, eu sei que vocês já sabem, né, e levam em consideração essa importância, mas eu trouxe aqui um exemplo para vocês conseguirem compreender melhor como que a discursiva pode impactar na nota de vocês. Então, com esse cálculo que vocês estão vendo aqui, vamos imaginar a situação de que você tirou 75 pontos daqueles 80, tá? Da prova objetiva dos 80 gerais, você tirou 75. Foi uma nota razoável. E na pontuação da prova discursiva, você alcançou uma nota máxima através do uso do nosso preparatório. Então, você adquiriu o nosso preparatório e conseguiu alcançar esses 20 pontos na prova discursiva. Top, né? E aí, fazendo essa conta, como vocês estão vendo aqui, pra gente destacar o quanto que corresponde à discursiva nessa nota, vocês vão perceber que ela vai corresponder aproximadamente 21%, ou seja, vai corresponder a mais de 20% da sua nota à prova discursiva. Vocês já pararam para pensar quantas questões esses 20% representa? Se você pegar a prova objetiva e ficar imaginando quantas questões você vai ter que acertar para conseguir os 20% na sua nota. E eu não tô aqui para tirar a importância da prova objetiva, de forma nenhuma. A gente sabe que para você conseguir ter a sua discursiva corrigida, para que você consiga uma boa colocação, a prova objetiva ela é sim fundamental, tá? Mas quantas vezes você já entrou com recurso aqui, ou já conheceu um colega que entrou com recurso para conseguir um ponto, para conseguir uma mudança de gabarito, uma anulação, né? Eu tenho certeza que alguém aí já ouviu falar numa história como essa, das pessoas correndo atrás, ou até mesmo ele já entrou com recurso, algum de vocês já entrou com recurso. Agora imagine o impacto de 20% na sua nota. Com certeza pode te garantir uma das vagas, né? Então, esse cálculo aqui,
esse exemplo é para ilustrar a importância que a prova discursiva tem, o impacto que ela tem, o quanto que ela é decisiva para sua aprovação. Vou seguir em frente agora mais um pouquinho para a gente falar a respeito da estrutura dos parágrafos. Lembram que eu havia comentado com vocês sobre a forma de estruturar a divisão dos seus parágrafos, como você deve dividir cada um dos parágrafos, introdução, desenvolvimento, conclusão, e também internamente, dentro de cada parágrafo, como você estrutura aquele parágrafo, é o que a gente vai ver agora. E nesse momento eu também vou deixar só o slide na tela para facilitar a visualização. Então vamos lá. Na discursiva argumentativa, vocês devem iniciar sim pela introdução. Então a introdução, ela vai ser o seu primeiro parágrafo. O que é que você tem que fazer na introdução? Obrigatoriamente, a apresentação do tema e da sua tese. Para aqueles que não lembram aqui a diferença, o tema, gente, ele é o ponto central do texto. E a tese vai ser o seu ponto de vista, vai ser o ponto de vista que você irá defender. Para fundamentar a sua tese, aí é que você vai utilizar argumentos, fatos, dados, citações, informações em geral, na tentativa de persuadir, de convencer o examinador do seu texto. Então, tema é o tema central, é o ponto central, o assunto central do seu texto, e a tese é o ponto de vista que será defendido. Como eu já disse aqui desde o início do vídeo, tudo isso fica muito mais claro quando a gente trouxer a última discursiva respondida, para vocês conseguirem perceber essa questão de estruturação do texto. Voltando aqui para nossa introdução, nós vamos fazer também menção aos aspectos, aos tópicos frasais que iremos discorrer ao longo do desenvolvimento. A gente faz essa afirmação de cunho geral, ou uma afirmação de cunho geral, perdão. No desenvolvimento, aqui a quantidade de parágrafos de desenvolvimento vai depender da quantidade de aspectos que vocês irão discorrer, mas normalmente a gente coloca essa divisão aí em 3 aspectos. E aí no desenvolvimento você inicia com a apresentação do seu aspecto. Na sequência você deve trazer obrigatoriamente pelo menos um argumento para trabalhar aquele aspecto, para que você consiga fazer, para que você consiga persuadir o leitor do seu texto com o seu pensamento crítico, e pode fazer, que é facultativo, você pode fazer um encerramento. Para esclarecer melhor esse encerramento, ele é análogo a uma conclusão do parágrafo, tá? Então você pode fazer uma espécie de uma conclusão daquele parágrafo em específico. Como eu já falei, é facultativo. É facultativo porque vai depender da quantidade de linhas. O mais importante aqui é a sua argumentação, tá? Você conseguir expor suas informações, conseguir trazer os seus argumentos, os seus fatos para aquele aspecto em específico. Se houver espaço, se fizer sentido para o seu texto, você pode sim fazer esse encerramento. Aí temos o primeiro parágrafo de desenvolvimento, né? No caso, o segundo parágrafo da discursiva como um todo, o terceiro parágrafo, o quarto parágrafo, todos esses daí, parágrafos de desenvolvimento, vão ser da mesma forma. O que vai variar é o argumento que você vai utilizar, o aspecto que você vai apresentar. E por fim, como a gente está falando de um dissertativo argumentativo, a gente vai vir com a conclusão. A conclusão, ela é bem simples de fazer. Vocês vão trazer uma reafirmação da tese, é você voltar naquela tese que você apresentou lá na introdução. Na sequência, você vai fazer uma proposta de intervenção, uma solução, ou você pode simplesmente, eu não quero fazer uma solução, acho que não faz sentido aqui. Você pode fazer uma síntese dos encaminhamentos, uma síntese geral dos aspectos que você trouxe no seu texto, certo? Um resumo geral, digamos assim. Vou seguindo aqui mais um pouco em frente. E antes da gente falar a respeito da discursiva inédita do último concurso, eu quero trazer aqui para vocês essa dica que eu já falei, mas eu vou falar mais uma vez para que vocês não esqueçam. O nosso e-book gratuito, ele tá aqui na descrição do vídeo. Esse e-book, o que é que ele tem, Nicole? Ele tem dicas do nosso preparatório, ele tem várias estratégias, e ele é um e-book que tá sendo disponibilizado de forma gratuita para que vocês tenham acesso. Então, se eu estivesse me preparando para essa prova, certamente eu ia correr atrás de materiais assim que me oferecem um conteúdo de qualidade e gratuito, né? Quem não tá precisando economizar um dinheirinho. E é uma forma de vocês também conhecerem as nossas estratégias do preparatório, vocês tenham essa prévia, né? De como é que a gente aborda de forma mais completa no preparatório, para vocês avaliarem a aquisição desse curso. Então fica aí a dica mais uma vez, baixem, que o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos então agora para a parte que todo mundo deve estar esperando aí, que é a correção dessa discursiva do último concurso de analista administrativo do TRF2. Esse último concurso foi organizado pela banca Consulplan, ele aconteceu em 2017. O que é que a gente teve? Aqui a gente teve basicamente uma estrutura de um texto dissertativo argumentativo, como eu já vinha comentando com vocês. Ele não elencou os aspectos, né, na letra A, B, C, o que é que eu devo discorrer, não. O que é que ele fez? Ele trouxe, deixa eu colocar aqui só o slide para facilitar a leitura. Ele trouxe aqui
aqui alguns textos de apoio. Então ele trouxe o artigo 19, em que ele fala o direito à liberdade de opinião e de expressão. Ele trouxe um outro texto em que ele fala o limite da liberdade de expressão e mais um texto falando do Trump contra a imprensa. Lá no final, vocês vão ver que ele fala, de acordo com os textos motivadores anteriores, redija um texto dissertativo acerca da temática. Então aqui, né, ele deixa para você do que é que ele quer que você trate nessa discursiva, que basicamente foi a liberdade de expressão como um direito fundamental. Então, lembrando, né, daquela estrutura que a gente acabou de ver, nós vamos iniciar pela introdução. Então, eu venho aqui, né, no tom de verde, falando o meu tema central. A liberdade de expressão é um direito fundamental, então aqui nosso tema, e um dos pilares de qualquer sociedade democrática, pois sempre nesse destaque aqui, ó, em azul, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um elemento de ligação. Então, pois representa a capacidade dos indivíduos de expressarem as suas opiniões, ideias e crenças sem receio, sem medo, né, da censura ou de retaliação por parte do Estado e de outros grupos sociais. Dessa forma, aqui mais um elemento de ligação, perdão, deixa eu voltar aqui, mais um elemento de ligação. Como eu sempre digo também, usem e abusem dos elementos de ligação, tá? Aproveitem para tentar encaixar ele ali em alguma brecha do seu texto para mostrar esse encadeamento, esse sequenciamento de ideias. Voltando, então, vendo dessa forma, a liberdade de expressão ela é um instrumento para a promoção da diversidade de opiniões. Nessa coquinha azul foi onde eu trouxe a apresentação da minha tese, do ponto de vista que eu quero defender. Então, qual foi a minha tese? A minha tese foi que a liberdade de expressão ela é um instrumento para a promoção, ela pode ser um instrumento para a promoção da diversidade de opiniões, e é sobre isso que eu vou discutindo ao longo do meu texto. Na cor em amarelo agora, a gente vai ver quais são os aspectos que eu elenquei e que eu vou discorrer ao longo do meu desenvolvimento. Então eu venho falando, né, sobre essa ótica é preciso compreender. Primeiro, o significado desse direito fundamental. Então esse aqui vocês vão ver que é o meu primeiro aspecto. Eu vou começar falando sobre o significado desse direito, os limites legítimos dessa autonomia de expressão. Na sequência, então, eu vou falar sobre os limites e o papel e responsabilidade, o papel da responsabilidade individual e civilidade nos diálogos. Então, vejam, primeiro eu quero explicar um pouco sobre o direito fundamental da liberdade de expressão. Na sequência, abordar os limites desse direito e, por fim, falar da responsabilidade de cada indivíduo e da importância da civilidade nos diálogos para que a gente tenha também o direito do próximo respeitado quando a gente fala de liberdade de expressão. Mas aí eu já tô dando alguns spoilers aqui do texto, né? Então vamos seguir para o segundo parágrafo. No segundo parágrafo eu venho falando significado, vai ser o aspecto aqui abordado, tá? Significado de liberdade de expressão e por que é considerado um direito fundamental em sociedades democráticas. Vou iniciar sempre na cor em amarelo, trazendo a apresentação do meu aspecto. Por que eu faço isso? Para que o examinador ele já fique ciente daquilo que eu vou discorrer. Ele vai ler o texto, ele já vai direcionar o olhar dele. Beleza, nesse aspecto aqui, ela vai trabalhar um pouquinho a parte mais conceitual do direito à liberdade de expressão. E ele já vai corrigir o seu texto direcionado para esse olhar, para esse spoiler, entre aspas, que você deu. Por que isso é tão importante? Porque muitas vezes a pessoa que vai corrigir a sua discursiva, ela não necessariamente é um especialista nesse tema. Ela não necessariamente é um especialista em liberdade de expressão. Então, quando você já direciona o olhar dela, mostrando sobre aquilo que você vai discorrer, facilita com que ela perceba que você não fugiu do tema, que você ficou preso àquilo ali, que você apontou que será trabalhado naquele parágrafo e ao longo do seu texto. A gente inicia o parágrafo fazendo a apresentação do aspecto. Eu venho falando, na Constituição, a liberdade de expressão emerge como um direito fundamental, uma vez que, aqui é elemento de ligação, sua proteção é vital, tanto para a dignidade individual, quanto para a integridade do sistema democrático do país. Não há vida digna sem que o sujeito possa expressar os seus desejos e convicções sem medo de represália. Então, por isso que a liberdade de expressão ela é tão importante, para que as pessoas elas consigam dar as suas opiniões sem medo de retaliação, de represália. Essa autonomia, mais um elemento de ligação, é um direito que garante voz ao cidadão na manifestação de suas várias correntes políticas e ideológicas, assegurando a pluralidade de posicionamento, essa pluralidade de opiniões.
E aproveitando para lembrar e para complementar o embasamento de vocês, a liberdade de expressão ela está disposta em vários momentos na Constituição Federal, mais especificamente a gente pode deixar até aqui um exemplo para você citar no seu texto, tá? Porque esse daqui, gente, esse aqui é um padrão de resposta, né? Assim como a banca tem o padrão de resposta dela, aqui a gente trouxe um exemplo de como você poderia ter estruturado essa discursiva. Não tem problema nenhum você ter feito de uma forma diferente. E, inclusive, quando o vídeo tá aqui disponível, eu sempre dou essa dica também. Então, pausa o vídeo, tenta construir essa discursiva antes e depois vem aqui e assiste com calma para você conseguir fazer esse processo de comparação. Então, escreve, você pode até escrever posteriormente, tirar as informações da sua lembrança através dos seus estudos e do seu embasamento de como é que você faria a estruturação desse tema e compara depois, deixa aqui nos comentários algumas ideias, né? Ah, professora, eu fiz assim, meu parágrafo eu utilizei esses aspectos, eu não falei exatamente o que você falou, para que a gente gere realmente essa troca de ideias, certo? Então aqui é um exemplo para vocês. Por isso que eu gosto de deixar até outras ideias que vocês podem inserir no texto depois. Então vamos lá. Artigo 5º da Constituição, lá no seu inciso, no inciso 4, ele fala que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Posso utilizar algum normativo, a Constituição no meu texto? Com certeza. Para você embasar a sua argumentação, você pode utilizar leis, você pode utilizar a Constituição, você pode utilizar autores renomados no tema, tá? Então, por isso que eu falei, aqui tem uma série de caminhos que vocês podem seguir também. Além disso, se a gente pensar num sentido amplo, a liberdade de expressão, ela corresponde, quando a gente tá aqui tentando explicar sobre esse direito fundamental, ela corresponde a um conjunto de direitos que vai incluir. Então, se eu pensar em liberdade de expressão, eu vou incluir aqui a liberdade de comunicação, eu vou incluir também a manifestação do pensamento, a manifestação de pensamento, de opinião, eu vou incluir também a liberdade de criação e imprensa, eu vou incluir aqui o direito de informação. Afinal de contas, é graças à liberdade de expressão que a gente vê, né, a atividade dos jornalistas, por exemplo. Bom, então assim ficou o meu primeiro aspecto, né, no caso, meu segundo parágrafo do texto. Eu expliquei um pouquinho sobre a liberdade de expressão, falei que ela é fundamental para um sistema democrático, porque é através dela que os cidadãos conseguem expressar os seus desejos, as suas convicções, a gente tem uma pluralidade de posicionamentos, tudo isso sem medo de retaliações, de represálias. Agora eu vou seguir para o meu segundo aspecto. Nesse segundo aspecto, o que é que eu vou trabalhar? Quais são os limites legítimos da liberdade de expressão? Porque a gente sabe que todos os direitos, eles têm também alguns limitadores. Vamos lá, o que é que eu venho falando? Embora, já iniciei aqui com elemento de ligação para mostrar o contraponto. Então, embora a liberdade de expressão seja, sim, um direito fundamental, há limites legítimos para garantir o respeito aos direitos e a integridade e a dignidade, de todos os membros da sociedade. Situações como discursos de ódio, caracterizado por ataques a grupos com base em características como raça, religião, gênero ou orientação sexual, representam uma ameaça à segurança e bem-estar coletivo. Assim como, então aqui outro elemento de ligação, a difamação e a calúnia, que envolvem a propagação deliberada de informações falsas, são prejudiciais à reputação de uma pessoa. Dessa forma, então aqui outro elemento, os limites da liberdade de expressão são determinados por princípios como o quê? Então, o que é que pode ser limitador? O respeito à dignidade da pessoa humana, a não incitação à violência, o respeito à privacidade, à honra, à imagem das pessoas, tudo isso irá limitar a liberdade de expressão. Tem uma resposta muito simples, né? Quando eu perguntar pra vocês, se eu perguntar, né, na verdade pra vocês, existe limite pra liberdade de expressão? Eu acredito que muitos vão lembrar de um ditado que diz, né, entre aspas, um ditado, mas uma expressão muito popular que diz que o seu limite acaba onde o do outro começa, né? Então, o seu direito acaba... Falei errado, não foi perdão, gente. Então, o seu direito, ele acaba onde começa o direito do próximo, o direito do outro. Foi isso que eu quis dizer. Me enrolei aqui pra falar essa expressão. Mas, falando de legislação, lá no artigo 5º, como eu citei para vocês, ele diz, né, que é livre a manifestação do pensamento, mas ele já fala na sequência um limitador, porque ele diz que é vedado o anonimato. Além disso, em alguns trechos da Constituição, a gente vê também outros limitadores à liberdade
liberdade de expressão. Então, além de ser vedado o anonimato, a Constituição, ela também fala que é garantido o direito de resposta, o direito à honra, o direito à vida privada do cidadão. Tudo isso são limitadores. Vou até colocar aqui para vocês, né? Então, além desses limitadores, a gente tem aqui que é vedado ao anonimato, direito de resposta, direito à honra, à imagem e à privacidade, e nós já temos eles como exemplo nessa discursiva. Isso eu tô falando de Constituição. No Código Penal, quando ele fala, né, lá no... Vamos colocar aqui também. Então, lá no Código Penal, quando ele fala no capítulo 5 dos crimes contra a honra, que são caracterizados por calúnia, difamação e injúria, que eu também citei no texto, esses também são limitadores. E esses limitadores, essas restrições, elas têm como objetivo conciliar a liberdade de expressão com outros direitos igualmente importantes, evitando a propagação de discurso de ódio, de calúnia, de falsidade, de injúrias. Inclusive, a gente vê, né, que é muito comum esse tipo de ausência, digamos assim, de limites na internet. A gente costuma presenciar o desrespeito a esses direitos comumente na internet, né? Vamos seguir agora para o nosso quarto parágrafo. Agora eu vou responder a uma outra parte que fala, né? O papel da responsabilidade individual e civilidade nos diálogos. Aqui, vocês considerem ao invés de azul, amarelo, tá? Porque aqui a gente vai ter a apresentação do aspecto. Então, eu venho falando, a responsabilidade individual desempenha um papel fundamental no exercício da liberdade de expressão, exigindo civilidade, respeito mútuo e consideração pelos outros. Quando a pluralidade de pensamentos é exercida de maneira respeitosa, pode promover um diálogo aberto, a compreensão mútua e a resolução de conflitos e a resolução construtiva de conflitos. Ademais, o livre intercâmbio de ideias estimula a inovação, o desenvolvimento científico e tecnológico, bem como o avanço cultural. O que é que eu tô querendo dizer aqui? De que, quando praticada com responsabilidade, acho que esse é o principal ponto, a liberdade de expressão, ela pode promover esse diálogo aberto, essa compreensão mútua, uma resolução construtiva de conflitos, ela vai encorajar o debate saudável, a troca de ideias. Então, a gente pode, através desse debate saudável, com respeito à opinião do próximo, a gente consegue o quê? A gente consegue soluções para questões complexas. Então, por exemplo, quando existe esse respeito num diálogo, vamos imaginar a formação de uma política pública, a gente pode encontrar soluções para aquele determinado problema que a sociedade anda enfrentando, encorajar que os demais cidadãos consigam fazer esse debate de uma maneira saudável, de uma maneira civilizada, inclusive. Então, a liberdade de expressão, ela permite que as pessoas expressem suas opiniões livremente em debates públicos. Por exemplo, esse debate de políticas públicas, diferentes partes podem expressar seus pontos de vista, argumentar sobre as melhores soluções para a gente chegar a uma solução para um determinado problema. E vale ressaltar também, gente, que quando eu falo de responsabilidade individual aqui, quando eu trago esse tema, deixa eu voltar aqui, quando eu trago esse tema de responsabilidade individual, eu falo da responsabilidade, eu tô querendo dizer a responsabilidade de cada pessoa. Então, a minha responsabilidade, a sua responsabilidade de expressar as minhas opiniões de forma civilizada, de forma respeitosa. Então, é a responsabilidade que o indivíduo, o bom senso que o indivíduo, como cidadão, precisa ter para respeitar também o limite, o direito do próximo, né? Eu tinha comentado com vocês que a gente fala, né, que o seu direito, ele começa, o seu direito acaba, perdão, novamente eu me enrolando aqui para falar essa frase, tá ruim, né? Mas enfim, o seu direito, ele acaba onde começa o direito do próximo. Então, para que a gente consiga ter esse diálogo com civilidade, é necessário essa responsabilidade individual, esse bom senso de cada indivíduo para conseguir manter o diálogo de maneira respeitosa. Vamos seguir agora para a nossa conclusão. E aí, na conclusão, que é que eu tinha comentado com vocês, de que a gente tem que fazer a reafirmação da tese, a gente pode fazer ou uma proposta de intervenção ou uma síntese dos encaminhamentos, uma síntese geral dos aspectos que eu abordei. E foi esse caminho que eu segui, da síntese. Então, eu venho falando. Diante desse contexto, fica evidente que a liberdade de expressão pode ser um instrumento para a promoção da diversidade de opiniões. Então, trouxe novamente aqui a minha tese. Proteger e garantir esse direito é essencial para o fortalecimento das sociedades democráticas para o desenvolvimento pleno dos indivíduos. É necessário compreender a liberdade de expressão como direito fundamental, que foi aquilo que eu falei no primeiro aspecto,
porém com limites legítimos que asseguram a dignidade de todos os membros da sociedade. Então foram os limitadores que eu trouxe no segundo aspecto. Assim como estabelecendo a responsabilidade individual e civilidade nos diálogos, que falamos no parágrafo anterior. E a gente termina, né, assim, de responder a discursiva desse último concurso do TRF, esse concurso que aconteceu em 2017. Não foi um tema super difícil, dava tranquilo para vocês estruturarem. Como eu falei, existem outros caminhos, e se você pensou de uma outra forma, se você chegou a estruturar essa discursiva e quiser deixa aqui nos comentários do vídeo pra gente gerar essa troca de ideia mesmo, porque cada pessoa pode escolher um caminho. Você pode utilizar a citação de um autor renomado no tema, você pode vir trabalhando mais detalhes sobre a parte do que a Constituição traz, do que o Código Penal traz sobre esse direito fundamental, certo? E antes da gente encerrar aqui o vídeo, eu queria comentar com vocês brevemente sobre o nosso preparatório, tá? Eu falei lá no início do e-book, para vocês baixarem um e-book gratuito, para que vocês consigam conhecer melhor o nosso preparatório. E aí, falando um pouquinho melhor aqui sobre o nosso preparatório, nós vamos ter a discussão de critérios do Instituto AOCP, que está organizando esse certame, apostas de discursivas, estratégias também para a estruturação dos parágrafos. Aqui eu falei de uma forma bem breve. Lá a gente traz vários exemplos para vocês. Como é que eu posso estruturar a argumentação se eu for fazer uma citação, se eu for fazer uma definição, se eu quiser conceituar. Então lá vocês vão ver, né, também como você pode estruturar a sua conclusão, a introdução. Muitos alunos têm dificuldade nos parágrafos de introdução e de conclusão, né, como você inicia e como você termina o seu texto. Vocês vão perceber aquilo que o corretor irá buscar no seu texto, exemplos contextualizados com os tópicos prováveis, aplicação das palavras-chave, os articuladores do discurso, como você pode utilizar esses articuladores do discurso para aumentar a sua nota. Temos também um capítulo falando dos principais erros, como conseguir uma nota melhor quando nós temos um capítulo só sobre isso. Quando você não sabe muito sobre o assunto cobrado, quando o assunto te pega de surpresa. Vamos ter dezenas de questões de provas anteriores, tanto da Sesgran Rio, da VUNESP, de diversas outras bancas, do Sebrasp também, e questões inéditas voltadas para o seu concurso, porque eu vejo muitos alunos que querem inserir a discursiva dentro do horário, do ciclo de estudo deles, mas não sabe qual tema utilizar. Então às vezes fica meio perdido. Tá, vou sentar para escrever a minha discursiva, mas qual tema que eu faço? Né? Porque a gente não faz, a gente sabe que não necessariamente vai cair um tema de um concurso anterior. Então a gente traz essa série de apostas de discursivas inéditas para que você consiga treinar em casa, fazer essa preparação bem embasada e também com a resposta padrão, porque aí você vai responder a sua discursiva e você vai comparar com a discursiva da nossa resposta padrão, assim como a gente fez aqui nesse vídeo. E temos videoaulas sobre todas essas estratégias. Para vocês que preferem videoaulas, a gente tem videoaula de muita coisa também. E aí aproveitem, porque o preparatório, e a boa notícia é que ele tá com 30% de desconto nas 2 próximas semanas. Então aproveitem para iniciar essa preparação com um material de boa qualidade para a prova discursiva do TRF, como eu falei lá no início do vídeo, é um sonho trabalhar no Poder Judiciário. Então, não percam a oportunidade desse concurso e não deixem de se preparar muito bem para essa etapa. E a gente encerra por aqui mais uma aula e a gente se encontra num próximo vídeo, numa próxima aula.